Oi, tudo bem com vocês? Trouxe pra vocês a videoaula de hoje desse top aqui, babado, com detalhe aqui, né, de bordado. Tem o bojo, tem esse detalhe aqui de ajustar nas costas a amarração. E é isso. Vamos lá pra videoaula. Então, vou passar a lista de materiais para confeccionar essa peça. Eu fiz com este fio Anne. A cor da numeração é 4131. E eu utilizei 2 cabos. Tirei uma de fora e uma de dentro. E tesoura para arremate. A agulha, eu utilizei 2 tipos de agulha, uma mais fina, uma mais grossa. É a 1,75, a mais grossa, a mais fina 1,25. Eu utilizei a agulha mais fina, fazer o caseado no bojo. Esse bojo aqui é 100% impermeável. E também, eu já fiz aqui, né, uma parte já aqui, já adiantei. Olha o caseado como que está. Os detalhes, acabamento. E o fio, os 2 cabos aqui, né? Ficou bem estruturado. Já fiz uma parte. E então, vamos dar início. Vamos iniciar, né? A primeira laçada eu faço dessa forma. Enrolo aqui. E começo, né, fazendo a correntinha. É 16 correntinhas. Contar da agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vamos fazer mais 3 para subir. 1, 2, 3, que conta como ponto alto. Dá a laçada na agulha. O meu ponto alto eu faço dessa forma, né? Em vez de eu tirar 2 aqui e tiro depois 2, não. Eu faço assim. Tiro um aqui, uma laçada só, né? Aí depois eu vou e tiro 2 e depois tiro 2. Eu tenho uma impressão que para os meus pontos, eles ficam bem mais fechadinho entre um ponto alto e outro. Não fica uma falha aqui, né? E eu gosto sempre de trabalhar os meus pontos altos dessa forma aqui. Aí vamos de novo, fazer novamente. Tira uma laçada, depois tira 2 e depois tira 2. Então, eu vou fazendo dessa forma aqui, até eu chegar aqui no final aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu completar isso aqui, eu volto pra gente dar continuidade. Então, restou aqui só uma correntinha aqui no final. Aí, nessa correntinha aqui, eu vou colocar 3 pontos altos nesse mesmo intervalo aqui. Aí, vamos. 1, 2, 3. Colocamos 3 dentro do mesma correntinha. Vamos dar uma correntinha aqui para dividir, né, os 3 pontos altos, que é a separação. Vamos colocar de novo no mesmo intervalo 3 pontos altos dentro do mesmo intervalo aqui, pra gente fazer a nossa virada. Vai ficar assim, uma correntinha. Vai ficar, quando a gente vai fazendo, ele vai ficar um pouco emborcadinho, mas é a tendência, né, do bojo. E aqui agora a gente vai continuar, né, depois que fez as 3 correntinhas, os 3 pontos altos dentro do mesmo buraco da correntinha. Aí vamos dar continuidade, ponto alto em cima de ponto alto. E assim vai dando sequência até aqui no final aqui, ó. Gente, tô falando meio rouco, meninas, porque eu estou gripada. Vai me desculpando. Por isso. Mas acredito que se vocês entenderem, vocês voltam o vídeo. E vamos lá, dar continuidade. Aí eu vou fazer aqui até no final e volto. Sobrou só um ponto alto aqui no final, vamos colocar em cima dele o ponto alto. E aí está ficando assim.
Está ganhando forma. Fazer 3 correntinhas para subir. Eu viro a minha peça assim, ó. Do jeito que tá aqui, eu viro assim. Porque tem um segredo, meninas, que se a gente fazer ao contrário, aqui vai ficar uma quina aqui, ó. Então, tem que fazer, virar, pegar essa peça e virar assim, ó. Dessa forma. Pra gente fazer a virada. E aí, agora, a gente dá continuidade. Ponto alto em cima de ponto alto. E vamos dar sequência para fazer esse bojo. Cheguei aqui, ó, aonde tá a nossa correntinha, né, de separação. 3 pra cá e 3 pra cá que fizemos, né? Aí, então, aqui tem uma correntinha de separação. Vamos colocar dentro dessa correntinha de separação. Eu coloco agora, não vou colocar 3 pontos altos. Eu vou colocar só 2 pontos altos agora. E uma correntinha e 2 pontos altos novamente no mesmo ponto de base, que vai ficar assim. E vamos dar continuidade. Agora aqui é só ir continuando dessa mesma forma. Quando você voltar aqui de novo, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos de novo no mesmo ponto de base. E vamos fazer isso por... O meu aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras para esse bojo aqui, M, né? Caso você tenha algum bojo aí, você vai fazendo e medindo aqui, né? Pra ver se tá certinho aqui nas laterais. Então, eu vou continuar aqui o meu aqui, fazer essa quantidade de carreira aqui, e aí eu volto. Finalizando aqui, né? As últimas carreiras. Chegando aqui. Fiz 6 carreiras. Olha como é que aqui fica certinho, né? E fiz 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu escolho, né, o lado direito pra me colocar no meu bojo, né? Que no caso aqui foi que eu comecei. Olha a diferença, né? Aqui é o começo. Aí, pego aqui o meu bojo, eu venho aqui e coloco a peça. E faço, né, os ajustes aqui, arrumo direitinho, né, e ver que tá dando certo. Aí, aqui agora eu vou arrematar meu fio. Vou fazer o caseado aqui, igual a esse aqui nesse bojo. E depois eu vou, né, aplicar ele aqui. E vou mostrar pra vocês como que eu faço, né, o caseado aqui. Vamos lá, né? Fazer o caseado aqui do bojo. O caseado do bojo, eu uso só um fio, né? Então, eu começo aqui, em qualquer lugar aqui, né? Eu pego, né? Eu utilizo a agulha fininha justamente por isso, pra facilitar o furo do bojo, né? Porque esse bojo aqui, ele é bojo de EVA. Então, não tem a necessidade, pra mim, né, no meu caso, de furar com o furador. Então, eu já faço dessa forma aqui. Aí, eu começo dessa forma. E já vou aqui, ó. Eu faço 2 pontos, puxando na laçada dessa forma aqui. Aí, dou continuidade. Aqui, aí vou de novo na mesma buraquinho, né? E puxo novamente. E assim vai formando, né, o caseado. Aí vai fazendo mesma forma. Dessa forma aqui, vocês vão fazendo. Dando aqui, né, fiz por toda a volta, né, o caseado do bojo. Olha como é que ficou. Perfeição, né? Olha, ficou certinho aqui, meninas. E aí agora eu vou, né, finalizar aqui no mesmo buraquinho que a gente começou aqui. E a gente vai preenchendo aqui ele. E aí dá a puxada pra não desmanchar. E olha só como ficou. Agora aqui eu não vou arrematar esse fio aqui não. Eu vou arrematar esse fio que tá aqui, pra gente fazer a aplicação dele no bojo. Porque esse fio que fica aqui é o que vai costurar o bojo, a peça no bojo.
Vou dar o remate aqui. Aí, meninas, eu vou pegar aqui o alfinete, né? Pra mim estar alfinetando aqui, pra poder facilitar, pra poder aplicar aqui, né? Vamos ver aqui qual é o lado certo. Esse lado aqui. Primeiro, eu ajeito os cantos. Ajeito o cantinho. E aí, quando eu vou alfinetar, meninas, eu não alfineto no furando, né, esse bojo aqui. Eu evito o máximo possível para machucar. Aí eu vou bem aqui, ó, eu espeto no próprio crochê daqui, né? No outro lado também, deixo aqui onde comecei. Aí vou aqui onde tá o próprio crochê, aí eu venho e espeto com alfinete. Eu não coloco no bojo para não machucar ele. Aí vou aqui novamente também nas pontas. Aqui faço novamente também. Primeiro os cantos. Aí depois eu vou arrumando ele. Aqui. Aí vou aqui no outro cantinho também. Na parte de baixo, o canto do começo. Aqui. Aí depois eu vou aqui nas laterais. Arrumo. Aqui. E assim eu vou fazendo, meninas. Vou arrumando ele. Arrumo aqui, vou arrumando. Quando eu vier com a carreira aqui, ele tá arrumadinho, né, meninas? Ficar dando trabalho. Porque o negócio aqui é facilidade, né? Pra não ficar dando dor de cabeça. E a gente vai arrumando assim. Aonde você vê que tá falhado, vai colocando. Aí, conforme você vai fazendo o caseado aqui, você já vai retirando os alfinetes. E ele vai ficando. E agora vamos começar, né? Fazer os caseados. Eu volto com a mesma agulha que eu tava fazendo o crochê. Aí eu já volto, deixo a fina, né? Que eu tava fazendo o caseado do bojo. E volto com a mesma agulha que eu tava anterior. E aí a gente vai, né, aplicando aqui o bojo. Eu já vou tirar aqui, que é o começo. Aí, meninas, eu pego aqui, ó, e vou fazendo ele aqui, ó. Eu pego nessa correntinha aqui e puxo. E faço ponto baixo. Aí vou seguindo novamente. Pego essa correntinha daqui, ó, meninas. A correntinha bem do comecinho aqui, ó. Do comecinho aqui, ó. E vou puxando e fazendo ponto baixo. Aí vou de novo novamente e vou, viu? Vou fazer com detalhe bem direitinho. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui tá a peça, né? E aqui está o bojo. Então é aqui que eu vou pegar. Entendeu, meninas? Que deixa pra vocês entenderem. E eu vou fazendo isso aqui por toda a volta. E aí, quando eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui na lateral aqui, eu coloco aqui, ó. Esse ponto alto finaliza aqui, aí eu vou bem aqui nele e atravesso, entendeu? Eu faço assim, aí próximo, e vai continuando. E vai ficando, ó. Olha, meninas, como que o acabamento aqui fica, né, perfeito, né, pro lado de dentro. O acabamento conta muito. E é isso, meninas, eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Quando eu chegar lá no fim, eu volto pra mostrar pra vocês. Espero que vocês estejam entendendo, meninas. Vai desculpando aí, porque eu não tenho muita experiência em gravação. Mas eu tô dando o meu melhor aqui, tá? Pra ajudar vocês a fazer essa peça que é muito... Meninas, aqui, né? Eu já tô chegando bem no comecinho do início e já estou finalizando, né? E aqui a gente faz o encontro. E assim ficou, meninas, olha só, tá? Está o outro também. E essa peça, ela é assim, né, meninas? É dessa forma aqui que ela é feita, né? O bojo invertido. E agora a gente vai fazer, né? Vamos arrematar este fio aqui. Vamos fazer a união desse top com o outro aqui.
fazer a união, né, eu poderia pegar uma agulha, né, de costura e costurar aqui, né. Posso também fazer dessa forma. Só que eu vou fazer dessa forma aqui. Achei melhor, né. Começo, né, fazendo essa laçadinha aqui, um nozinho. Tem a pontinha aqui, né. Pra vocês, essa pontinha aqui, que é onde fica os pontos, as correntinhas, né, que separou de 2 pontos altos pra cá e 2 pra cá. Aí vocês pegam e pula um ponto pra trás e começa a fazer aqui, e agora vai lá no outro lá e faz também e fecha. Então, isso aqui é a união. É como se estivesse costurando uma na outra, né? Fazendo na emenda. Eu vou fazer dessa forma aqui, meninas. Mas se vocês sentirem a vontade de e tiver outra forma que vocês acham melhor, pode também estar fazendo. O importante é que essa peça, esse bojo, fica unido com o outro, né? Assim. E vocês unem assim bem bastante, bem reforçado, porque para não correr o risco, né, de sair. Então a união não é muita coisa. É assim, dessa forma. E aqui agora vamos estar rematando esse fio novamente. E depois a gente vem, né, escondendo as pontas, passando cola, né? E assim tá ficando, né? Já tá ficando bonito, ganhando forma. Agora a gente vai pra outra parte, que é a parte que vem aqui, né, do babado aqui, né? No meu caso, a cliente quer um babado bem avantajado aqui, né? E eu vou utilizar fio de nalho. Vou utilizar o fio de nalho, mas conforme que eu for fazendo mais pra frente, eu vou explicar pra vocês porque o motivo que eu vou usar esse fio aqui, entendeu? Mas se não quiser o babado maior aqui, vocês podem estar fazendo menor e não precisar o fio de nalho, entendeu? E aí agora vamos dar início ao nosso babado aqui. Eu vou utilizar um cabo só, então vamos dar início, né? Vamos começar por aqui e fazer os nossos pontos altos. Então, vamos assim. Tem essa carreira aqui que a gente uniu o bojo. Então, vamos utilizar ele ao nosso favor. Vamos colocar 3 pontos altos em cada correntinha. Fizemos 3. Vamos para a próxima correntinha fazer mais 3. Quanto mais colocar pontos altos aqui, o babado vai ficar embabadado, né? Como se diz. Outra, que 3. E assim, vamos seguindo o baile. Vamos fazendo. Vamos mais outro. 3 pontos altos em cada correntinha de base. Tá dando pra vocês ver? Eu tô colocando aqui, ó. Esse aqui, que esse ponto aqui é o mesmo que a gente emendou o bojo. Pra ele ficar, né, com esse acabamento aqui embaixo bem bonitinho, bem certinho. E aí, assim, eu vou. Quando eu chegar bem aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, meninas, como que ficou, né? Olha o detalhe aqui, né? Esse detalhe aqui ficou perfeito. E aqui, né? Olha a emenda. A nossa emenda. Então, eu cheguei bem aqui, ó, bem no pezinho da emenda. Aqui, por isso que eu tava falando, né? Que essa emenda aqui não pode ser grossa, porque se ela fizer grossa, pra gente pular na outra parte, vai ficar uma divisão aqui. Ela vai ficar uma divisão muito aparente. E aqui agora, só passar pra próxima carreira. No caso, a gente tá fazendo assim, vai ter que vir aqui, né? Então, aqui à frente, aqui vai ficar, né, ao contrário. A gente vai fazer ao contrário, porque não tem como virar a peça. Aí vai bem aqui no pezinho aqui, ó.
bem no outro, no pezinho do outro. E vai fazendo, continuando, né, os 3 pontos altos. No mesmo ponto de base. Aí vai aqui de novo pro próximo, aí ó, próximo aqui. E vai fazendo novamente os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim vai dando continuidade, meninas, aí vai dando forma aqui, ó. E caso vocês não queiram, né, meninas, que isso aqui fica muito babado, é só diminuir a quantidade de pontos pro mesmo ponto de base, entendeu? Coloca menos aqui, na próxima carreira já aumenta de 1 em 1. E aí fica o critério de vocês. Continuidade aqui, né? Até chegar aqui. E aí eu volto. Meninas, olha só como que ficou, né? Eu fiz, né, por toda a volta. Olha a parte aqui, ó. E agora, eu vou fazer a segunda carreira, né? Voltando aqui. Vou só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vai ficar exatamente assim. Nessa segunda carreira. E aí, meninas, é ponto alto em cima de ponto alto. E assim segue, né, o baile. Quando eu chegar aqui, eu volto para explicar para vocês, né? Porque não tem necessidade aqui, porque vocês já sabem como que é para fazer. E senão o vídeo fica longo demais, né, meninas? Então é isso. Meninas, como que tá ficando lindo demais. Que perfeição, meninas. Se fosse parar por aqui, já tava, né? Já tava bom também. Mas, como a cliente, né, quer um babado bem grande mesmo, então eu vou dar continuidade, né? Eu fiz 1, 2, 3 carreiras, né? Agora eu vou dar continuidade, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Não vou fazer acréscimo nenhum. E aí eu vou fazendo aqui, né, meninas, mais outras carreiras aqui. Se caso querer parar, pode parar nos babados, né? Mas eu vou continuar. Quando eu voltar, eu já vou voltar no tamanho certo de babado. E aí eu já explico pra vocês já, a partir da 4ª carreira, como que eu fiz, tá? Meninas, olha aqui como que ficou, né? Bem grandão, né? Eu parei na 3ª, né? E eu vou falar pra vocês que a continuidade, né? Que eu fiz mais 2 carreiras a mais. Aqui, né? Eu fiz ponto sobre ponto. Porém, aqui na 2ª carreira eu já fiz diferente. Eu fiz uma correntinha de separação em cima de cada ponto alto. E aí ficou dessa forma. Aí, meninas, aqui eu já vou colocar o fio de nylon, né? Aqui. Igual eu tava falando pra vocês. Por que que eu vou colocar esse fio aqui? Porque, meninas, o babado tá muito grande, né? Aí ele fica assim, ó. Muito assim, não fica firme, né? Vou colocar o fio justamente pra isso aqui, né? Pra ele ficar bem firme. E eu vou aplicar aqui. Vou só mostrar pra vocês como que eu vou começar a colocar. Vou fazer algumas carreiras, tá? E vou dar continuidade. Então, bora aplicar, né? É esse daqui, ó. E ele é bem grosso, né? Aí tá aqui as medidas aqui. Dá pra vocês ver direitinho. Aí então eu vou colocar aqui, ó. Vou começar aqui. E eu faço, meninas, pontos baixíssimos, né? Eu deixo uma sobrinha aqui de fio pra depois a gente rematar, né?
Então vamos começar. É meio sem jeito aqui, meninas, mas no começo, aí começa com ponto baixo. Aí vamos fazendo ponto baixo em cada ponto de base. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui é onde é a correntinha, um ponto baixo. Ponto alto, ponto alto pro outro, coloca novamente aqui no espaço novamente ponto correntinha, aqui outro ponto baixo na correntinha também. E assim, meninas, vai fazendo dessa forma aqui. Depois vocês vão puxando assim, ó, e ajustando aqui, deixando só essa pontinha, né, pra gente arrematar. E segue o palho dessa forma aqui, meninas. Aí vocês vê aqui direitinho se tá do lado, né, esse lado aqui, o lado direito. E vamos fazendo aqui. Eu fiz, né, essa parte aqui, que essa parte aqui é a parte que vai na parte das costas, né. Eu fiz mais larguinho aqui, meninas, porque acho que fica melhor pra poder tampar um pouco aqui a lateral, né. Mas se vocês quiser fazer outra ideia mais fininho aqui, pode também estar fazendo. Aí o outro lado, igual esse lado aqui, ó. E já vou explicar pra vocês como que eu fiz deste lado. Já pra adiantar, pra facilitar. Aqui eu começo a fazer os pontos altos. E eu coloco no ponto de base, aqui, ó, no pezinho da correntinha aqui embaixo. Em cada correntinha eu coloco. Aqui. E assim eu vou fazendo até eu chegar aqui. Aí eu volto pra vocês. Então, menino, eu cheguei no fim da carreira, né? Eu vou aproveitar o outro lado, eu não fiz, né? Esse detalhe aqui, junto aqui, né? Mas esse lado eu já vou fazer, porque pra facilitar, pra não ficar muita ponta de linha, sobra de linha. Quando eu terminar aqui, aí eu já pego aqui e fecho. Eu já vou prendendo essa parte aqui na lateral, né? Pra já adiantar o serviço. Aí eu subo já 3 correntinhas. Já pego aqui no outro também e puxo. Aí agora, meninas, é fazer as diminuições, né? Pra ele ir funilando aqui. Então, começo, né? Um ponto e deixo laçada na agulha. Outro. E deixo a laçada na agulha. Outra vez, ponto, e deixo a laçada na agulha. Depois tiro tudo de uma vez. E aí, ponto alto, normal. Até chegar aqui no final. Aqui no final vai ser a mesma forma, igual aqui, né? Tirar 3 pontos altos de uma vez. Pra poder a gente fazer as diminuições para formar o funil. E aí eu vou fazendo aqui até lá no fim, aí eu volto, meninas. Então, voltando aqui, eu já finalizei, fiz o lado, né? Finalizei o outro também. E agora eu vou mostrar aqui quantos centímetros deu. Deu 19 centímetros. Eu fiz, né, essa parte aqui e fui fazendo as diminuições. Chegando aqui na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diminuições, eu já fui seguindo, né, ponto alto em cima de ponto alto. Aí fui fazendo uma faixa aqui, ó. Aí agora eu vou fazer essa outra parte aqui, que é a parte onde vai passar o cordão aqui por dentro, né? Pra amarrar nas costas. Vocês vão entender a forma que
que eu estou fazendo. Que eu vou fazer. Aí o cordão vai passar aqui por dentro. Aí essa aqui também desse lado eu vou fazer assim. E aqui, né, o lado avesso. Pego essa parte aqui, ó, e conto 1, 2, 3. Na terceira você droba. Vamos lá. Se quiser costurar, né, também pode costurar, também não tem problema. Então, vou pegar essa parte aqui, jogar essa linha pra frente aqui. Então, vou fazer. Começar. Aqui. Aí, vou na próxima. Também. Na próxima também. Cada ponto aqui de base, vocês pegam o próximo ponto aqui, né? Esse pontinho aqui, ó, da carreirinha aqui. Cada ponto de base você vai lá e vem nele aqui, ó. E puxa e dá laçada. Vai no ponto de base, vem no outro ponto aqui de trás, ó. E puxa e faz a laçada. Ponto de base, vai nesse ponto aqui de trás, puxa e faz a laçada. Puxa e faz a laçada. E assim vai fazendo. Lembrando, meninas, que esse tamanho aqui que eu tô fazendo, ele veste P e M. Esse tamanho aqui. Aí, ele não... Aqui, ó. Esse acabamento vai ficar dessa forma. E olha aqui, ó. A parte que fica, né? Que é a parte do direito. Vai ficar dessa forma. O acabamento fica ótimo, né? Eu poderia cortar, né, a linha e vir costurando, né? Mas eu achei dessa forma prático. Aí o cordão vai passar aqui por dentro, aqui, ó. Que é o cordão de amarrar. Vai ficar desse jeito. E aqui, meninas, eu vou arrematar esse fio aqui pra gente dar continuidade, né? Agora, vou, né, fazer os acabamentos aqui em ponto baixo, né? Também, né? E já vou fazer o cordão de amarração para depois a gente ir pro bordado. Eu vou para a parte do bordado e no bordado eu tenho esse missão aqui. No momento eu tenho essas aqui e essas aqui. Então eu vou colocar só um lado aqui. Então já coloquei a peça no manequim já finalizado. Bordei, né, aqui a peça, coloquei a alça e olha que perfeição, muito bonito. Vou mostrar as costas. Aqui a lateral, como que ficou, né, na lateral. Essa parte aqui também na emenda. E nas costas ficou assim, ó. Pode ser usado trançado nas costas. E aqui, como eu tava falando, né, ela vai correr aqui dentro e dar laçada. Então, conforme que a cliente vestir, ela vai ajustando aqui na laçada. Pode usar duas formas aqui nas costas, né? Pode pegar essa costa, passa aqui dentro, essa parte aqui, vir aqui, né, e amarrar aqui. Ou vir fazer o cruzamento aqui nas costas aqui, né, pra ficar dessa forma aqui. Coloquei esse detalhe aqui. E é isso, meninas, já está aqui o resultado. Eu amei. E olha, e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário. Agradeço por ficar até o fim. Obrigado por me seguir. Gratidão sempre. Espero ter ajudado vocês. Fiz com muito carinho e amor essa videoaula para vocês.